Olá, boa tarde para você que acompanha a partir de agora a transmissão ao vivo da TV Câmara Guarulhos. A gente terá início daqui a alguns instantes a 40ª sessão que acontece aqui nessa casa hoje, terça-feira, 6 de agosto, a segunda sessão após o recesso. A sessão, você que acompanha aqui as nossas transmissões, que já veio até a galeria assistir, sabe que ela é iniciada sempre pelo pequeno expediente, onde até 6 vereadores podem se inscrever para falar por 5 minutos sobre o assunto que julgarem necessário. Nós passamos depois a tribuna livre, até 3 munícipes. Você que está assistindo pode vir até a Câmara, se inscrever, traga o seu título, comprovante de votação e você pode sim se inscrever para fazer uso da tribuna livre, para falar também sobre o assunto que você julgar importante, que você julgar necessário. Nós passamos depois ao grande expediente e teremos também a ordem do dia. Na ordem do dia, hoje, a gente vai começar comentando com você, nós temos alguns exemplos para te passar. Temos vetos a serem votados, temos votações em primeira discussão e votação e temos item também em segunda discussão e votação. Um exemplo de veto é o veto total do projeto de lei 2628 de 2013, que altera a estrutura de gabinetes. Um exemplo de item em primeira discussão e votação é um projeto do vereador Eduardo Barreto do PCdoB que dispõe sobre placas indicativas de sinalização de trânsito bilíngues em vias e nos principais acessos à cidade. Um item para a gente exemplificar para você em segunda discussão e votação é um projeto do vereador Gileno do PSL que obriga bares, restaurantes e similares da cidade a oferecer cardápios em braille para as pessoas que tenham deficiência visual possam ter acesso a essas informações sem a ajuda de ninguém. Então, esses são apenas alguns itens, 3 itens da ordem do dia, que conta hoje com 11 itens. Antes da ordem do dia, a gente tem, você sabe, o grande expediente, hoje com 123 itens. 82 deles são referentes à leitura, discussão e votação de requerimentos, assuntos os mais variados. Entre eles, construção de piscinão, há requerimento também sobre poda de árvores em alguns bairros. Do item 83 ao 123, nós temos alguns assuntos referentes, por exemplo, à implantação de placa de sinalização eletrônica e temos também um item que dispõe sobre coleta seletiva de lixo em shopping, hipermercados e supermercados. Mais uma vez eu lembro para você, são apenas exemplos de alguns, são 123 itens, não é? São apenas alguns exemplos. A sessão também transcorre aqui de acordo com os debates que acontecem na casa. Você acompanha a nossa programação pelo canal 7 digital da NET, 98 analógico ou pelo site camaraguarulhos.sp.gov.br. Você que está assistindo a gente, avisa para quem ainda não sabe que a TV Câmara está no ar, que nós temos essa programação feita para você. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.
de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Passemos ao pequeno expediente, com a palavra, vereador professor Rômulo. Desculpe, vereador Marcelo Seminaldo, com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores aqui presentes, público que nos acompanha aqui na Câmara e pela TV Câmara, muito boa tarde. O que me traz à tribuna uma vez mais é para repercutir um pouco mais aquele assunto que eu levantei na sessão passada, que trata do propinoduto Tucano, né? É uma questão que está colocada, não tem como a gente não debater, e ao contrário do que foi dito aqui após a minha fala na última sessão, teve vereador que subiu aqui e disse: o vereador Marcelo Seminaldo só está preocupado com as questões do Estado de São Paulo, e isso não tem nada a ver com Guarulhos, o governo do Estado cuida do governador e os deputados, a gente tem que cuidar aqui da nossa cidade. E aí eu volto a dizer, né, a nossa cidade sofre problemas gravíssimos de transporte, né? O guarulhense leva, em média, aí, 2 horas ou mais para poder sair da cidade de Guarulhos e chegar até o centro de São Paulo. E, no caso, pelo fato de não ter o metrô, isso se agrava ainda mais. Então, o ônibus ele pode servir como meio de transporte e deve, mas o meio de transporte de massas, esse é o metrô, e a gente, infelizmente, não tem. E não tem, a gente passa a entender agora as razões, porque o executivo, lá na verdade a Siemens, que tem feito essa denúncia, grave denúncia, né, dando conta de um propinoduto que funciona no governo do Estado de São Paulo há mais de 20 anos, diz o seguinte, que 30% de todo o dinheiro que é pago em contratos do metrô, isso vai para políticos do PSDB, e que é um negócio até para padrões internacionais de corrupção, um negócio impressionante, porque 30% realmente é algo que jamais se viu, inclusive em países que têm essas medições e vê, não, olha, é 10%, 20%, aqui o governo do Estado de São Paulo, a taxa para fazer negócio no metrô é 30%, vereador Samuel Vasconcelos, é muita grana, né? Então, a gente passa a entender as razões do metrô não chegar. E aí, na sessão passada, se eu não me engano, foi meu amigo, o vereador Gilvan, veio aqui falar: o governo federal não põe dinheiro no metrô, é por isso que o metrô não chega até a cidade de Guarulhos. Na verdade, faz bem o governo federal em não colocar muito dinheiro no metrô aqui de São Paulo, porque se colocar 10 mil, 30 vai para o PSDB. Então, essa é a razão, talvez, que o governo do Estado de do governo federal não coloca dinheiro no metrô aqui de São Paulo. O que tem de novo nisso, né, é que agora diz o governador que ele está mandando investigar, vereador Samuel Vasconcelos. Ele agora quer investigar. Isso me lembra muito, o pessoal, os mais antigos talvez lembrem até melhor do que eu, que tinha aqueles batedores de carteira no centro de São Paulo, que a pessoa ia passando, aí ele bate a carteira do cara, sai correndo e chamando a polícia. Polícia, 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 pega ladrão, não sei o que e tal. Isso me lembra agora o governador. Os caras vão, mete a mão no dinheiro do metrô, e o governador sai gritando polícia, 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 né? Então, realmente impressiona. E uma coisa que me deixa feliz nessa questão também é que, se dependesse de investigação da Assembleia Legislativa, infelizmente não ia acontecer, vereador Samuel, talvez pode acontecer, mas eu não creio, porque lá se engaveta tudo. Não há um pedido de CPI que seja aprovado contra o governador do Estado de São Paulo, porque lá eles engavetam tudo. Só que essa denúncia feita pela Siemens, ou seja, a empresa que pagava a propina para o PSDB, ela fez para o CAD, que é um órgão federal, né? E aí a coisa agora envolve a Polícia Federal. Então, eu estou feliz porque eu sei que, com certeza, essa denúncia será investigada, e, ao mesmo tempo, triste, né, em saber que esse tipo de corrupção tão grande, né, tão nefasta, assola o governo do Estado de São Paulo. E aí não venha depois aqui os vereadores do PSDB subir à tribuna, como fez o nosso amigo vereador Geraldo Celestino na última sessão, e dizer, não, porque teve corrupção no PT não sei aonde, no governo federal, como se fosse uma disputa de corrupção. Ou se houvesse um corruptômetro
para medir, olha, ali foi maior, aqui foi menor. Eu não quero saber se teve maior ou menor. O que eu quero agora é o seguinte, que o governo do Estado seja investigado e que sejam punidas as pessoas. Eu tenho certeza que as coisas estão batendo às portas do governador e esse vai ter que dar explicações, porque 30% de todos os contratos feitos com o metrô e os trens de São Paulo foram superfaturados e não foi dito por mim, não foi dito pelo vereador Samuel Vasconcelos, não foi dito pelo Rômulo, não foi dito pelo Gilvan, foi dito pelos executivos da Siemens que pagavam a propina, vereador Gilvan. Então, é complicado a situação que o nosso governo estadual está, mas eu espero que os punidos, que os responsáveis sejam punidos, que a gente no ano que vem passe a limpo o Estado de São Paulo e tire de uma vez por todas esse governo que está lá cobrando 30% de todos os contratos do metrô e trem, que nossa cidade de Guarulhos possa, sim, crescer e desenvolver o transporte cada vez mais. Era isso, presidente. Com a palavra, o vereador Geraldo Celestino. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, a imprensa local. Eu nunca vi a alegria dos petistas como está acontecendo nas últimas semanas, seja a nível estadual, a nível federal. Até parece que é o partido mais honesto do planeta da Terra, porque o Marcelo Seminaldo vem à tribuna, fala do PSDB e não fala nada. E dia 14 começa o julgamento do mensalão, e até o final do ano a cúpula do PT vai estar na cadeia. Talvez seja por isso que o PSDB faz tanta crítica ao sistema penitenciário do Estado. Talvez queria uma reforma para ter um maior conforto para a cúpula do PT, que será presa sim por corrupção e já provado que agiram de má fé, desvio de dinheiro público e formação de quadrilha. E eu estou vendo os petistas terem orgasmos múltiplos a nível municipal, a nível estadual, a nível federal, com a questão da investigação. E engraçado que o órgão que começou a investigar é o CADE, subordinado ao Ministério da Justiça. Esconderam a investigação, fizeram um acordo com a Siemens deve pegar algumas obras grandes a nível de governo federal, em breve os senhores verão isso aí. Se comprometeu a fazer a delação do cartel. Cartel este, vereador de Agostinho, formado pelas empreiteiras. Quando você faz uma obra, como foi feito o viaduto Cidade de Guarulhos, onde a Camargo Correia ganhou a concorrência, foi feito um acordo com o PT de Guarulhos, e foi feito quantitativo. É feito quantitativo e o valor da obra. E todas as obras do metrô de São Paulo, senhores vereadores, as obras foram orçadas, publicado o edital. Agora as construtoras, foi feito um consórcio entre as construtoras, chamado de cartel agora pela empresa Siemens. Foi feito um consórcio e ganharam a concorrência. Agora eu estou tranquilo para falar a nível de governo de estado, do governador Mário Covas, saudoso Mário Covas. Inclusive, quando ele morreu, até o próprio PT fez uma homenagem ao Mário Covas na televisão. Fez uma homenagem, os senhores se lembram disso. Que o Mário Covas, a seriedade, tá? Não tem uma denúncia de corrupção para acusar o Mário Covas, nem o Geraldo Alckmin, nem o José Serra. São grandes administradores sérios. Agora eu vou esperar as investigações, que agora está com o Ministério Público, e com maior tranquilidade, tenho certeza que os 3 governadores do PSDB, Mário Covas, José Serra, Geraldo Alckmin, não estão envolvidos em formação de quadrilha como está a cúpula do PT. A cúpula do PT. Tenho certeza que serão inocentados, e se houver, vereador Marcelo Seminaldo, se houver algum funcionário do governo Geraldo Alckmin, governo do PSDB, com certeza será punido imediatamente. Vossa Excelência Marcelo Seminaldo,
não vai ver o Geraldo Alckmin como faz o presidente Lula, ter a coragem de ir na televisão defender os bandidos, que lugar de bandido é na cadeia. E os bandidos do PT, com certeza, a partir do julgamento dos recursos, que começa dia 14, todos irão para a cadeia. Todos. Tem alguns que já estão dando um problema no coração, preocupado com a cadeia. Tá? E isto eu tenho certeza que não vai acontecer com os dirigentes do PSDB, pela seriedade que o governo Geraldo Alckmin governa o estado de São Paulo. E nós não temos metrô em Guarulhos, porque o seu partido, o PT, ele partidariza o governo, diferente do governo Geraldo Alckmin. Ele partidariza o governo, tá? Só vai verbas. O governo da Bahia recebeu mais verba do metrô, o metrô que estava parado há 12 anos, recebeu mais verba para o metrô, Degostinho, do que o governo do estado de São Paulo. Dos 21 bilhões investidos no governo Geraldo Alckmin em metrô, o governo federal contribuiu com apenas 2%. E nós vamos ver o metrô em Guarulhos, sim. Nós vamos ver o metrô em Guarulhos, que o metrô virá para Guarulhos. Nós temos as melhores rodovias do estado. É o estado que colabora com apenas 42% do PIB nacional, 42% do orçamento da União, vem do estado de São Paulo, vereador Elmer, para encerrar sobre ele. Vem do estado de São Paulo. E o governo, na hora de fazer a distribuição do dinheiro, para encerrar sobre ele, ele prefere privilegiar governos dos estados que são administrados pelo PT, diferentemente do governo Geraldo Alckmin. E nós estamos abertos para debate, Marcelo Seminal. Estamos abertos ao debate com qualquer petista. Falar em corrupção, os senhores... Para concluir, vereador. Os senhores estão lá na frente, porque o caso do mensalão deu repercussão mundial e em breve nós veremos a cúpula do PT, Zé Dirceu e companhia, sendo presos, algemados para pagar aquilo que cometeram em desvio de verba pública. Com a palavra, vereador professor Samuel Vasconcelos. Senhor presidente, nobres pares, público aqui presente, aos que nos assistem pela nobre TV Câmara, que possamos ter responsabilidade, mas responsabilidade enquanto representantes eleitos pela população, no âmbito municipal, para discutirmos e propormos saídas para os problemas da nossa cidade. Quero aqui notificar que amanhã à noite será a abertura da Conferência Municipal de Assistência Social e que é uma grande oportunidade para nós, vereadores, lideranças de bairros, usuários do Sistema Único da Assistência Social, poderem contribuir com as discussões, contribuir com propostas, para que tenhamos uma cidade, um estado e um país menos desigual. A Conferência da Assistência Social, que acontecerá no Adamastor, com abertura amanhã e encerramento na sexta-feira, se abre como uma porta para que todos nós possamos, de fato, discutir e propormos que tipo de política de assistência social nós queremos para o nosso município. Considerando que a assistência social é uma política, não é assistencialismo, nem clientelismo político, mas uma política definida de forma nacional, com garantia na LOAS, que é a Lei Orgânica de Assistência Social, com garantia na PNAS, Política Nacional de Assistência Social, e consolidada pelo SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. Então, se nós queremos um país mais justo, nós precisamos levar a sério os nossos debates e vermos cada um de nós, com as especificidades que nós temos, em que nós podemos contribuir. Estou muito lisonjeado
porque fui convidado para ser um dos palestrantes no tema regionalização nesta conferência. E eu quero pedir que os vereadores, as vereadoras, estejam participando, enviando os seus assessores, porque nós vivemos um novo momento da política de atendimentos aos usuários no país. E eu acho que a nossa participação, em muito, vai contribuir para que nós tenhamos uma cidade mais justa e uma cidade que informe aos usuários do serviço o que é garantias de direitos. Garantias de direitos não é favor, não é benesse, não é favor político, mas são direitos constitucionais garantidos para aqueles que tanto precisam. Eu tinha assentado em meu coração, vereador Geraldo Celestino, de não tocar neste assunto que tanto tem criado farpas aqui na casa. E aí, quando é do PT é quadrilha, quando é do PSDB, aí são pessoas sérias. Eu falei na última sessão, e vou voltar a falar aqui, que bandidos tem em todos os lugares, de igrejas evangélicas, católicas, centros de umbanda, parlamentos, em todo lugar tem gente que presta e gente que não presta. Agora, dizer que o mensalão que foi atribuído ao PT é a maior preocupação hoje do país, não é. Até porque o mensalão, ele começa com o PSDB lá em Minas Gerais, que estranhamente ainda não foi julgado, o que mostra que há um complô midiático e até mesmo judiciário contra o Partido dos Trabalhadores, o que chega a ser um preconceito. Mas espero que, assim como no caso do mensalão, aqui em São Paulo, os 646 milhões sejam investigados, sejam esclarecidos, porque pelo menos eu não sou daquele, para concluir, senhor presidente, não sou daquele que quanto pior melhor. Eu estou na política porque acredito na política séria, na política limpa, e acho que independente de partido, quem não age com seriedade tem que ser punido. Agora, a população precisa também saber dos seus direitos, porque nós falamos muito de políticos corruptos, mas quando chega o período eleitoral, muitas vezes a população se mostra também com um lado corrupto. Obrigado. Com a palavra, vereador Romildo Santos. Senhor presidente, vereadores, público presente, venho aqui também deixar registrado o meu pensamento. Vi atentamente o Marcelo Seminal, do vereador Geraldo Celestino, do nosso partido, líder da oposição, o vereador Samuel Vasconcelos, mas o fato é que ainda não tem prova de nada, nada foi julgado, nada se sabe ainda quem é certo, quem é errado, e se isso não é para desviar o que está acontecendo no mensalão lá em Brasília, e até que o Supremo, com os recursos que o PT está fazendo, tirar realmente a visão podre que hoje a sociedade tem da política, principalmente da política de Brasília, né? Que envergonhou toda a classe política. E lá ficou provado, sim, que grandes deputados, né, como João Paulo Cunha, né, como José Dirceu, como outros, que retiraram grandes valores do Banco Rural, que foi liquidado pelo Banco Central do Brasil semana passada. Banco esse que foi utilizado para fazer todas as manobras financeiras, né, junto com o Valério Duto. Todo mundo sabe disso. Lá está provado, carimbado, rotulado, já foram julgados e agora estão querendo desviar. Por que estão querendo desviar? Porque eles não estão querendo ir para trás das grades, não estão querendo ficar presos. Essa é a verdade. E o nosso país é tido como um país que não pune os mais poderosos. E a gente vê e sabe, né, que Mário Covas foi uma grande figura que realmente
foi de peito aberto e sempre bateu de frente com todos os seus ideais, com os seus pensamentos, e nunca baixou a cabeça para ninguém, para nenhum partido, porque ele realmente trabalhou. Agora é fácil falar do PSDB. Agora nós temos aqui o partido que era ligado ao PT, em Guarulhos, vereador Gilvan, que foi, no caso, não tem nada a ver com os membros do partido, mas nós tivemos aqui um grande escândalo em Guarulhos daquele cidadão do PCdoB, que desviou mais de R$1.200.000, né, da Secretaria de Esportes, onde o vereador Geraldo Celestino, ele desviava tênis, lanche, roupa de crianças do governo federal. E hoje, né, mais uma vez por coincidência, hoje não existe o segundo tempo em Guarulhos. Não existe por incompetência da administração municipal. Por quê? Porque, vereador Gilvan, eles não mandaram projeto para Brasília. É uma das coisas, ou incompetência ou medo de alguém desviar de novo, porque eles não têm condições de cuidar do dinheiro público da cidade. Né? Guarulhos, que é um celeiro do esporte, é um celeiro do futebol, hoje não tem o segundo tempo para os jovens, para as crianças, com educação física, com material, com lanche. É vergonhoso, né? Nós temos aí grandes projetos que poderiam vir para a nossa cidade, do governo federal, porque lá eles dizem que o caixa está cheio e podem mandar para aqui, para todos os estados, principalmente Guarulhos, que é uma grande cidade, né? Além de ser a segunda do estado, é uma cidade, vamos dizer, comandada pelo PT, e não recebe todos os recursos que deveriam. Então está faltando um pouquinho de competência para alguns secretários, está faltando um pouquinho de sabedoria para poder trabalhar. Então é fácil eu querer aqui ficar falando do governo do estado, ficar falando disso, daquilo, mas a gente sabe que no governo federal a coisa é muito pior, né? Nós vemos o São Francisco, que até hoje não terminaram, né? Nem iniciaram. É uma vergonha o São Francisco. Vão lá, colocam Bolsa Família para o pessoal do Nordeste, para poder comprar um peixe, comprar uma farinha e comprar alguma coisa lá, o Bolsa Família, para poder deixar eles sobrevivendo. Na realidade, poderiam dar trabalho, né? Nós temos a Transamazônica, que até hoje está parada. Não adianta o PT falar não que foi administrações anteriores, porque já estão no poder há 12 anos. Então, é incompetência, não sabem trabalhar, não fizeram nenhum pacote fiscal desde 2001, quando o Lula assumiu. E se fizeram, eu aqui peço para qualquer vereador do PT me apresentar um pacote fiscal que a Dilma fez, ou que o Lula fez. Nenhum. Não tem competência. Dando continuidade no trabalho do Fernando Henrique Cardoso, que fez esse país crescer. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Gilvan. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, senhores e senhoras que nos acompanham pela TV Câmara, ouvindo atentamente o pronunciamento do colega vereador Marcelo Seminaldo, do líder da oposição, vereador Geraldo Celestino, do líder do governo, Samuel Vasconcelos, do nosso líder da nossa bancada, vereador Romildo Santos. É claro que em nenhum momento isso traz alegria para ninguém, independente do partido A, do partido B. Isso não agrega nada para a cidade, para o estado. Até porque, numa formação, vereador De Agostinho, de um cartel, quem está sendo prejudicado é o estado. E o estado, se for comprovado, vereador Heleno, ele vai ter que ser indenizado. Então nós achamos sim, presidente, que tem que haver a investigação, como o próprio governador do estado, Geraldo Alckmin, está pedindo, vereador Geraldo Celestino. Está pedindo. Hoje na Folha de São Paulo, o próprio ministro, em nenhum momento, ele ataca o governador. Ele diz o seguinte: se houve realmente formação de cartel, o que vai acontecer? Se tiver funcionários públicos envolvidos, devem ser punidos.
E é a nossa posição, é a posição do PSDB também. Não temos que ter medo de investigar. Até porque, se tiver algo errado, tem que ser provado. Agora, nos traz alguma estranheza. Se aproxima as eleições para o governo do Estado. Lene, presidente da Associação dos Moradores da Vila Galvão, que nos assiste sentada ali. Nos preocupa porque agora começam a tentar sujar nomes de pessoas como do ex-governador Mário Covas, do próprio governador Geraldo Alckmin, do ex-governador José Serra. Isso nos preocupa. Nós não podemos levar isso para o lado pessoal. Nós não podemos querer antecipar as eleições. Nós não podemos simplesmente sair atirando para todos os lados. Até porque amanhã ou depois, e se Deus quiser vai acontecer isso, vai ser provado que nenhum governador do PSDB estava envolvido nisso. Palavras vão ficar ao ar. Então, acho que é um momento de cautela de ambas as partes, tanto do PSDB como do PT. Porque nós sairmos já condenando, nós estamos fazendo o papel de juiz. E isso é perigoso, porque aquele que julga, ele vai ser julgado também. Então, eu acho que nesse momento, é o momento de nós mantermos a calma, esperarmos que realmente Ministério Público, Polícia Federal e de quem de direito faça o que tem que ser feito. E em dizer, vereador Marcelo Seminaldo, ele disse que na Assembleia Legislativa, nenhuma CPI passa por lá. E eu fico pensando, será que nessa casa algum pedido de SEI passa? É difícil, mas nós vamos estar provando isso daqui uns dias. E aí nós vamos ver o colega vereador Seminaldo sendo o primeiro a assinar e falar, é verdade, lá na Assembleia Legislativa não passa nada do governo do Estado, mas aqui ele vai dizer, vereador Mato Grosso, que aqui vai passar, porque é um governo transparente, é um governo que não deve nada, é um governo que está aí acima do bem e do mal, e eu espero isso, até porque algumas coisas nós já vamos estar pedindo realmente investigação. Então, para finalizar, senhor presidente, para concluir, eu acho que é um momento realmente que o Estado passa por um momento delicado, mas não vamos já julgar e nem condenar, que isso é muito perigoso. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Novinho Brasil. Boa tarde a todos, senhor presidente, nobres vereadores presentes, a imprensa presente e os populares que nos assistem. A minha vinda a essa tribuna, neste período, gostaria de relatar um fato que ocorreu neste final de semana, ali no bairro Jardim Nova Canaã. Gostaria até que os vereadores, por gentileza, ficassem atentos, inclusive os vereadores da Comissão de Saúde e os vereadores da Comissão de Meio Ambiente. Gostaria que prestassem bastante atenção no que ocorreu lá no bairro Jardim Nova Canaã. Para quem não conhece, o bairro Jardim Nova Canaã é um bairro novo, ainda irregular, ainda falta passar lá pelo processo de regularização, e é na entrada do Piratininga. Fica no cruzamento da estrada da Água Chata, que vai para Itaquá, e a estrada que cruza naquele farol que entra para o Piratininga. Ali ao lado daquele farol e ao lado
Jardim Nova Canaã tem uma empresa de produtos químicos chamada River. Uma empresa chamada River. E eu estava no Parque Jurema, para os senhores terem uma ideia. Eu estava no Parque Jurema porque eu moro no Parque Jurema. E eu estava na Avenida Jurema e você percebia uma certa fumaça no Parque Jurema. Uma certa fumaça muito forte, com cheiro de ácido sulfúrico, e que chegava até irritar o nariz, chegava a irritar os olhos, parecia aquela fumaça das bombas de gás lacrimogêneo. E aí eu conversando com um rapaz no salão de cabeleireiro, ele disse: eu moro no Canaã. E desde as 5 horas da manhã que essa fumaça está sendo expelida da empresa, e lá tem moradores passando mal. E aí eu fui para o Jardim Nova Canaã e realmente a informação que eu obtive é que uma válvula, estourou uma válvula ou emperrou. Tecnicamente eu não sei explicar o que aconteceu, eu sei que deu problema numa válvula e começou a soltar uma fumaça branca parecida com neve de um produto chamado Harmonia. Isso foi até um bombeiro que me deu a informação. E na verdade eu tive lá no Jardim Nova Canaã e passei mal também junto com os vereadores. Vereador Anistaldo, vereador João Barbosa, os vereadores que estão prestando atenção, vereador Heleno e os demais vereadores. E passei mal junto com os moradores. Que se não saísse rápido de lá, vereador Mato Grosso, realmente a gente passava mal. Ardia os olhos, ardia o nariz, começava a dar dor de cabeça. E aquela fumaça, vereador Geraldo Celestino, nobre vereador Geraldo Celestino, que se preocupa muito com essas questões, acompanha. Peço que Vossa Excelência também nos ajude aí, é um vereador aguerrido, ativo. Surgiu o problema com a população, sou testemunha disso, que Vossa Excelência sempre está ali em cima, combatendo. Esse pessoal do Jardim Nova Canaã precisa imediatamente ser tomada uma providência com relação à empresa River. Não estou falando que a empresa tem que mudar de lá, não, a empresa tem que continuar. Mas ela tem que tomar providências para que isso não ocorra mais. O bombeiro me explicando, ele disse que aquela fumaça é uma fumaça tóxica, pesada. O bombeiro explicando, a empresa lá dentro, na parte interna da empresa, ela tem sistema de ventiladores que joga para fora, joga a fumaça para fora, só que essa fumaça ela não sobe. Pelo fato, vereador João Barbosa, de ser um material tóxico pesado, ele baixa, ele desce e espalha nos bairros. Então eu quero deixar aqui, e uma outra coisa, a empresa ela age propositalmente, essa fumaça, ela só aparece mais fim de semana e entre 6h30 e 7 da manhã. Entendo eu que é para driblar a fiscalização. Durante o outro período do dia, a partir das 7 horas, você passa lá, a situação está normal. Você não vê fumaça, não vê nada. Mas sábado, domingo, 6h30 da manhã e 7 horas, essa fumaça aparece. Estive lá com os moradores, me comprometi de estar acompanhando, estarei voltando lá e pedindo para que seja tomada todas as providências necessárias. Obrigado, senhor presidente. Devido ao término do horário regimental, dou por encerrado o pequeno expediente. Passemos à tribuna livre, não temos nenhum inscrito para a tribuna livre. Passemos ao grande expediente. Encontram-se sobre a mesa os seguintes balancetes. Desta edilidade, SAAI, Proguaru e IPREF, referente ao mês de junho. Da Prefeitura, referente aos meses de março, abril e maio. Encontram-se sobre a mesa os pedidos formulados pelo Executivo Municipal solicitando prorrogação de prazos para responder os seguintes requerimentos. Número 4068/13, de autoria do vereador Romildo Santos, que solicita informações referentes às obras da Unidade Básica de Saúde, CAIC, em Cumbica. Em votação, os vereadores favoráveis pelas questões, contrários se manifestem. Aceito o pedido, comunique-se.
Requerimento número 4080/13, de autoria do vereador Heleno Metalúrgico, que solicita informações sobre entrega de livros na Escola Municipal Clementina de Jesus, Jardim Triunfo. Em votação, os vereadores favoráveis pelas questões, os contrários se manifestem. Aceito o pedido, comunique-se. Requerimento número 4159/13, de autoria do vereador Romildo Santos, que solicita informações referentes à construção do prédio da Secretaria Municipal de Educação. Em votação, os vereadores favoráveis pelas questões, os contrários se manifestem. Aceito o pedido. Contrário, senhor presidente. Com voto contrário do PSDB. Aceito o pedido, comunique-se. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Gilvan. Na verdade, só para informar, senhor presidente, a ausência do vereador americano, ele está numa reunião sobre transporte e o mesmo não vai comparecer à sessão hoje. Registrado, vereador. Obrigado. Requerimento número 4166/13, de autoria do vereador Romildo Santos, que solicita informações referentes à construção do Centro de Educação Unificado, CEL Continental 2. Em votação, os vereadores favoráveis permanecem com instância, contrários se manifestem. Pela ordem, com voto contrário da bancada do PSDB. Aceito o pedido, comunique-se. Pela ordem, vereador Toninho Magalhães. Senhor presidente, demais vereadores, público presente, eu só queria justificar a minha ausência na sessão passada de quinta-feira. Tínhamos uma reunião partidária na sede do nosso partido em São Paulo, por isso não pude estar presente na sessão. Registrado, vereador. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Daniel Soares. Justificar a minha ausência na sessão passada, estava motivo particular. Registrado, vereador. Requerimento número 41. Requerimento número 4172/13, de autoria do vereador Romildo Santos, que solicita informações referentes à construção do CEL São Domingos pela empresa Geração Engenharia. Em votação. Pela ordem, presidente. Bancada do PSDB contrária, senhor presidente. Com a votação, registrando votação da bancada do PSDB contrário. Aceito o pedido, comunique-se. Item 1, senhor secretário, para a leitura. Leitura, discussão e votação do requerimento 4391/2013, informações referentes à permissão para estacionar na rua Arminda de Lima, entre o número 158 e 210, no centro. Autor, vereador Edmilson Americano. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis pelas questões contrárias se manifestem. Aprovado, encaminha-se. Pela ordem, vereador. Eu só queria comunicar, senhor presidente, que a Comissão de Direitos Humanos, a qual eu sou o presidente, ela deixará de funcionar às quintas-feiras e passará para as terças-feiras, às 12h30. Registrado. Item 2. Leitura, discussão e votação do requerimento 4402/2013, informações referentes às obras de pavimentação asfáltica na rua Desterro Melo, na Vila Nova Bom Sucesso. Autor, vereador Pastor Anistaldo. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis pelas questões contrárias se manifestem. Aprovado, encaminha-se. Item 3. Leitura, discussão e votação do requerimento 4403/2013, informações referentes às obras de pavimentação asfáltica na rua Passagem Ressanquinha, na Vila Nova Bom Sucesso. Autor, vereador Pastor Anistaldo. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis pelas questões contrárias se manifestem. Aprovado, encaminha-se. Item 4. Leitura, discussão e votação do requerimento 4404/2013, informações referentes às obras de pavimentação asfáltica da rua Ijaci, na Vila Nova Bom Sucesso. Autor, vereador Pastor Anistaldo. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis pelas questões contrárias se manifestem. Aprovado, encaminha-se. Item 5. Leitura, discussão e votação do requerimento 4405/2013, informações referentes às obras de pavimentação asfáltica na passagem Ara, na Vila Nova Bom Sucesso. Autor, vereador Pastor Anistaldo. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis pelas questões contrárias se manifestem. Aprovado, encaminha-se. Item 6. Leitura, discussão e votação do requerimento 4406/2013, informações referentes às obras de pavimentação asfáltica na passagem Congonhal, na Vila Nova Bom Sucesso. Autor, vereador Pastor Anistaldo. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis pelas questões contrárias se manifestem. Aprovado, encaminha-se. Item 7. Leitura, discussão e votação do requerimento 4410/2013, informações referentes aos imóveis beneficiados com a redução do
ISPPTU devido à realização de feira livre na rua Elias Dabariano Inocópio. Autor, vereador Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis pelas questões contrárias se manifestem. Aprovado, encaminha-se. Item 8. Leitura, discussão e votação do requerimento 4411/2013. Informações referentes aos imóveis beneficiados com a redução do ISPTU devido à realização de feira livre na rua Maracás, no Jardim Presidente Dutra. Autor, vereador Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis pelas questões contrárias se manifestem. Aprovado, encaminha-se. Item 9. Leitura, discussão e votação do requerimento 4412/2013. Informações referentes à quantidade de carros para transporte de hemofílicos no município de Guarulhos. Autor, vereador Elmer Japonês. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis pelas questões contrárias se manifestem. Aprovado, encaminha-se. Item 10. Leitura, discussão e votação do requerimento 4413/2013. Informações referentes à placa de sinalização de proibido estacionar localizada na rua Jequié, esquina com a Avenida Jamil João Zarif, no Jardim Planalto. Autor, vereador Elmer Japonês. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis pelas questões contrárias se manifestem. Aprovado, encaminha-se. Item 11. Leitura, discussão e votação do requerimento 4414/2013. Informações referentes ao corte de árvore localizado na rua Emília de Castro, 152, bairro Santa Emília. Autor, vereador Elmer Japonês. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis pelas questões contrárias se manifestem. Aprovado, encaminha-se. Item 12. Leitura, discussão e votação do requerimento 4415/2013. Informações referentes à quantidade de pessoas portadoras de hemofilia que estão na fila de espera para transporte no município de Guarulhos. Autor, vereador Elmer Japonês. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis pelas questões contrárias se manifestem. Aprovado, encaminha-se. Item 13. Leitura, discussão e votação do requerimento 4416/2013. Informações referentes à quantidade de casos de HPV no colo do útero nos últimos 4 anos na região de Guarulhos. Autor, vereador Elmer Japonês. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis pelas questões contrárias se manifestem. Aprovado, encaminha-se. Item 14. Leitura, discussão e votação do requerimento 4419/2013. Informações referentes à desapropriação das ruas Cafelândia, Guaiçara, Getuliana, Lins, Guarantã, Guaiambé, Arealva e seus arredores no Jardim Isildinha. Autor, vereador Guti. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis pelas questões contrárias se manifestem. Aprovado, encaminha-se. Item 15. Leitura, discussão e votação do requerimento 4421/2013. Informações referentes à existência de atendimento especial aos alunos portadores de deficiência intelectual na rede municipal do ensino. Autor, vereador professor Samuel Vasconcelos. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis pelas questões contrárias se manifestem. Aprovado, encaminha-se. Item 16. Leitura, discussão e votação do requerimento 4462/2013. Informações referentes à construção de novas escolas municipais de educação infantil na região de Cumbica. Autor, vereador Laércio Pereira. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis pelas questões contrárias se manifestem. Aprovado, encaminha-se. Item 17. Leitura, discussão e votação do requerimento 4464/2013. Informações referentes ao núcleo habitacional existente entre a rodovia Presidente Dutra e a Avenida Vital Brasil, em Cumbica. Autor, vereador Laércio Pereira. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis pelas questões contrárias se manifestem. Aprovado, encaminha-se. Item 18. Leitura, discussão e votação do requerimento 4469/2013. Informações sobre pavimentação asfáltica na Avenida Silvestre Pires de Almeida e na Rua Lázaro de Almeida Campos. Autor, vereador Guti. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis pelas questões contrárias se manifestem. Aprovado, encaminha-se. Item 19. Leitura, discussão e votação do requerimento 4470/2013. Informações referentes ao projeto de construção de novas escolas municipais de educação infantil na região de Nova Cumbica. Autor, vereador Laércio Pereira. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis pelas questões contrárias se manifestem. Aprovado, encaminha-se. Item 20. Leitura, discussão e votação do requerimento 4471/2013. Informações referentes à Unidade Básica de Saúde Nova Cumbica, no bairro Nova Cumbica. Autor, vereador Laércio Pereira. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis pelas questões contrárias se manifestem. Aprovado, encaminha-se. Item 21. Leitura, discussão e votação do requerimento 4484/2013. Informações referentes ao projeto de construção de novas escolas municipais de educação infantil na região de Jardim Cumbica. Autor, vereador Laércio Pereira. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis pelas questões contrárias se manifestem. Aprovado, encaminha-se. Item 22. Leitura, discussão e votação do requerimento 4492/2013. Informações referentes à pavimentação asfáltica na Rua Jeremias Joaquim
Pereira, no Jardim Adriana. Autor, vereador Toninho Magalhães Filho. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem com estranhos, contrários se manifestem. Aprovado, encaminha-se item 23. Leitura, discussão e votação do requerimento 4493/2013. Informações referentes à construção de piscinão ou canalização do córrego dos Cubas no Parque Renato Maia. Autor, vereador Toninho Magalhães Filho. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem com estranhos, contrários se manifestem. Aprovado, encaminha-se item 24. Leitura, discussão e votação do requerimento 4496/2013. Informações referentes à implantação de uma base permanente da Guarda Civil Metropolitana na Policlínica, vereador Antônio Aparecido Magalhães, no Jardim Paravente. Autor, vereador Toninho Magalhães Filho. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem com estranhos, contrários se manifestem. Aprovado, encaminha-se item 25. Leitura, discussão e votação do requerimento 4505/2013. Informações referentes à implantação de pavimentação na Rua Chumbo, no Parque Micail. Autor, vereador Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem com estranhos, contrários se manifestem. Aprovado, encaminha-se item 26. Leitura, discussão e votação do requerimento 4521/2013. Informações referentes à drenagem da Rua 2, 3, 4, 6 e 9 na Vila Real. Autor, vereador Laércio Pereira. Em discussão, encerrada a discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permanecem com estranhos, contrários se manifestem. Aprovado, encaminha-se item 27. Leitura, discussão e votação do requerimento 4541/2013. Informações sobre o projeto da Secretaria de Transporte e Trânsito referente à desapropriação dos imóveis localizados na Avenida Papa João Paulo I, no Parque São Luís e na Rua Marinópolis, no Jardim Presidente Dutra. Autor, vereador Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem com estranhos, contrários se manifestem. Aprovado, encaminha-se item 28. Leitura, discussão e votação do requerimento 4543/2013. Informações sobre o estreitamento ou colocação de grades nos bueiros localizados na Rua Maria Paula Mota, altura do 1228, no Jardim Presidente Dutra. Autor, Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem com estranhos, contrários se manifestem. Aprovado, encaminha-se item 29. Leitura, discussão e votação do requerimento 4545/2013. Informações referentes ao número de regionais da Prefeitura existente no município de Guarulhos. Autor, vereador Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem com estranhos, contrários se manifestem. Aprovado, encaminha-se item 30. Leitura, discussão e votação do requerimento 4546/2013. Informações referentes ao terreno abandonado localizado na Rua Serrolândia, no Jardim Oliveira. Autor, vereador Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem com estranhos, contrários se manifestem. Aprovado, encaminha-se item 31. Leitura, discussão e votação do requerimento 4547/2013. Informações referentes ao início da terceira etapa das obras de urbanização da Vila Nova Cumbica. Autor, Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem com estranhos, contrários se manifestam. Aprovado, encaminha-se item 32. Leitura, discussão e votação do requerimento 4548/2013. Informações referentes à implementação da coleta seletiva nos centros comerciais do município. Autor, vereador Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem com estranhos, contrários se manifestem. Aprovado, encaminha-se item 33. Leitura, discussão e votação do requerimento 4549/2013. Informações sobre o reparo no asfalto da Rua Maria Paula Mota, em frente ao número 1228, no Jardim Presidente Dutra. Autor, vereador Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem com estranhos, contrários se manifestem. Aprovado, encaminha-se item 34. Leitura, discussão e votação do requerimento 4550/2013. Informações referentes à conservação e manutenção do playground da Praça Bosque Felinto Alves da Costa, localizado na Rua Pérola, no Parque Marabá. Autor, vereador Toninho Magalhães Filho. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem com estranhos, contrários se manifestem. Aprovado, encaminha-se item 35. Leitura, discussão e votação do requerimento 4551/2013. Informações sobre a previsão dos serviços de limpeza nos bueiros da Rua Macambaú, em frente ao 203, no Jardim Presidente Dutra. Autor, vereador Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem com estranhos, contrários se manifestem. Aprovado, encaminha-se item 36. Leitura, discussão e votação do requerimento 4558/2013.
Informações referentes ao ginásio esportivo Fioravante Ervolino. Autor, vereador Guti. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanentes com questões votadas se manifestem. Aprovado, encaminha-se. Item 37. Leitura, discussão e votação do requerimento 4559/2013. Informações referentes à execução de projetos nas áreas da saúde, lazer e educação no local onde se encontra o estádio distrital, localizado na rua Itaquara, no Jardim Presidente Dutra. Autor, vereador Guti. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanentes com questões votadas se manifestem. Aprovado, encaminha-se. Item 38. Leitura, discussão e votação do requerimento 4589/2013. Informações referentes à lombada na Rua Reta, altura do 1297, no Parque Primavera. Autor, vereador Elmer Japonês. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanentes com questões votadas se manifestem. Aprovado, encaminha-se. Item 39. Leitura, discussão e votação do requerimento 4592/2013. Informações referentes à instalação de lombada na Rua Rodolfo Turri, altura do 229, no Parque Residencial Bambi. Autor, vereador Elmer Japonês. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanentes com questões votadas se manifestem. Aprovado, encaminha-se. Item 40. Leitura, discussão e votação do requerimento 4595/2013. Informações referentes à destinação de espaço para estacionamento de veículo de professores nas escolas Benedito Vicente de Oliveira e Caminho da Esperança, localizadas na Rua Joaquina de Jesus, no Tabuão. Autor, vereador Elmer Japonês. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanentes com questões votadas se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 41. Leitura, discussão e votação do requerimento 4596/2013. Informações referentes à cobertura do ponto de ônibus localizado na Rua Reta, no Jardim Primavera. Autor, vereador Elmer Japonês. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanentes com questões votadas se manifestem. Aprovado, encaminha-se. Item 42. Leitura, discussão e votação do requerimento 4599/2013. Informações referentes à existência de projeto em andamento na Secretaria do Meio Ambiente para a Viela do Triunfo, no Jardim Presidente Dutra. Autor, vereador Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanentes com questões votadas se manifestem. Aprovado, encaminha-se. Item 43. Leitura, discussão e votação do requerimento 4600/2013. Informações referentes ao proprietário da área localizada entre as ruas Centenário, Santa Ana e Estrada Pimenta São Miguel, no bairro Pimentas. Autor, vereador Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanentes com questões votadas se manifestem. Aprovado, encaminha-se. Item 44. Leitura, discussão e votação do requerimento 4601/2013. Informações referentes ao Centro de Controle de Zoonoses. Autor, vereador Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanentes com questões votadas se manifestem. Aprovado, encaminha-se. Item 45. Leitura, discussão e votação do requerimento 4602/2013. Informações sobre a falta de médicos e fechamento da farmácia na Unidade Básica de Saúde do Jardim Presidente Dutra, na Rua Nova York, número 101. Autor, vereador Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanentes com questões votadas se manifestem. Aprovado, encaminha-se. Item 46. Leitura, discussão e votação do requerimento 4603/2013. Informações referentes à pavimentação asfáltica da Rua Alberto Marchetti, no Jardim Fortaleza. Autor, vereador Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanentes com questões votadas se manifestem. Aprovado, encaminha-se. Item 47. Leitura, discussão e votação do requerimento 4604/2013. Informações referentes à previsão de extensão da rede de iluminação pública da Rua Antônio Dias dos Santos, no Jardim Maria Alice. Autor, vereador Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanentes com questões votadas se manifestem. Aprovado, encaminha-se. Item 48. Leitura, discussão e votação do requerimento 4627/2013. Informações referentes à pavimentação e sistema de mutirão da Rua Chico Mendes, no bairro Recreio São Jorge. Autor, vereador Laércio Pereira. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanentes com questões votadas se manifestem. Aprovado, encaminha-se. Item 49. Leitura, discussão e votação do requerimento 4634/2013. Informações referentes à quantidade de empresas que recebem incentivo da Prefeitura de Guarulhos. Autor, vereador Heleno Metalúrgico. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanentes com questões votadas se manifestem.
Aprovado, encaminha-se. Item 50. Leitura, discussão e votação do requerimento 4635/2013. Informações referentes à pavimentação asfáltica da rua Sueli Aparecida Perrone, altura do 136, no bairro Vila Rica. Autor, vereador Pastor Anistaldo. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis pelas questões contrárias se manifestem. Aprovado, encaminha-se. Item 51. Leitura, discussão e votação do requerimento 4636/2013. Informações referentes à pavimentação asfáltica da rua Estevam Tavares, no bairro Parque São Miguel. Autor, vereador Pastor Anistaldo. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis pelas questões contrárias se manifestem. Aprovado, encaminha-se. Item 52. Leitura, discussão e votação do requerimento 4639/2013. Informações sobre obras de pavimentação asfáltica na rua Diomar Acre, no Parque São Miguel. Autor, vereador Pastor Anistaldo. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis pelas questões contrárias se manifestem. Aprovado, encaminha-se. 53. Leitura, discussão e votação do requerimento 4640/2013. Informações sobre obras de pavimentação asfáltica na rua João Assunção, no Parque São Miguel. Autor, vereador Pastor Anistaldo. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis pelas questões contrárias se manifestem. Aprovado, encaminha-se. 54. Leitura, discussão e votação do requerimento 4641/2013. Informações sobre obra de pavimentação asfáltica na rua Cediebra, no Jardim Presidente Dutra. Autor, vereador Pastor Anistaldo. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis pelas questões contrárias se manifestem. Aprovado, encaminha-se. Item 55. Leitura, discussão e votação do requerimento 4644/2013. Informações sobre a remuneração das casas localizadas na rua Vitória, no Jardim Maria Alice. Autor, vereador Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis pelas questões contrárias se manifestem. Aprovado, encaminha-se. Item 56. Leitura, discussão e votação do requerimento 4658/2013. Informações referentes à existência de projeto visando a urbanização da comunidade da Vila Flora, no bairro Itapejica. Autor, vereador Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis pelas questões contrárias se manifestem. Aprovado, encaminha-se. Item 57. Leitura, discussão e votação do requerimento 4659/2013. Informações referentes à previsão para a implantação de rotatória na confluência das ruas Itaquara e Leontina Bilac Bassi com a Avenida João Bassi, bairro Jardim Presidente Dutra. Autor, vereador Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis pelas questões contrárias se manifestem. Aprovado, encaminha-se. Item 58. Leitura, discussão e votação do requerimento 4661/2013. Informações referentes à manutenção da rua Gideão, no bairro Parque Santos Dumont. Autor, vereador Elmer Japonês. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis pelas questões contrárias se manifestem. Aprovado, encaminha-se. Item 59. Leitura, discussão e votação do requerimento 4662/2013. Informações referentes ao endereçamento postal da rua Gideão, no bairro Parque Santos Dumont. Autor, vereador Elmer Japonês. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis pelas questões contrárias se manifestem. Aprovado, encaminha-se. Item 60. Leitura, discussão e votação do requerimento 4663/2013. Informações referentes à instalação de sinalização de solo na rua Constantino Burato, 107, na Vila Barro. Autor, vereador Elmer Japonês. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis pelas questões contrárias se manifestem. Aprovado, encaminha-se. Item 61. Leitura, discussão e votação do requerimento 4664/2013. Informações referentes ao conserto de lombada na rua Águas Vermelhas, 59, no bairro Santa Emília. Autor, vereador Elmer Japonês. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis pelas questões contrárias se manifestem. Aprovado, encaminha-se. Item 62. Leitura, discussão e votação do requerimento 4665/2013. Informações referentes à instalação de sinalização de solo em toda a extensão da Avenida Jamil João Zarif, no bairro Taboão. Autor, vereador Elmer Japonês. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis pelas questões contrárias se manifestem. Aprovado, encaminha-se. Item 63. Leitura, discussão e votação do requerimento 4667/2013. Informações referentes ao calçamento em sistema de mutirão na rua Itambé do Mato Dentro, no Jardim Marilena. Autor, vereador Elmer Japonês. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis pelas questões contrárias se manifestem. Aprovado, encaminha-se. Item 64. Leitura, discussão e votação do requerimento 4669/2013. Informações referentes à falta de médico na UBS localizada na rua Gabriel Gurgel de Freitas, Parque Residencial Bambi. Autor, vereador Elmer Japonês. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis pelas questões contrárias se manifestem. Aprovado, encaminha-se. Item 65. Leitura, discussão e votação do requerimento 4670/2013. Informações sobre a remoção de entulho na rua Cândido de Abreu, 42, no Jardim Sueli. Autor, vereador Hermes Japonês.
Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam com questões, contrários se manifestem. Aprovado, encaminha-se. Item 66. Leitura, discussão e votação do requerimento 4671/2013, informações referentes ao conserto de lombada na rua Águas Vermelhas 41, bairro Santa Emília. Autor, vereador Hermes Japonês. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam com questões, contrários se manifestem. Aprovado, encaminha-se. Item 67. Leitura, discussão e votação do requerimento 4682/2013, informações referentes ao campo de futebol localizado na rua Mogi das Cruzes, Gopoúva. Autor, vereador Guti. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem com questões, contrários se manifestem. Aprovado, encaminha-se. Item 68. Leitura, discussão e votação do requerimento 4722/2013, informações referentes ao sistema de transporte coletivo municipal. Autor, vereador professor Rômulo Ornelas. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem com questões, contrários se manifestem. Aprovado, encaminha-se. Item 69. Leitura, discussão e votação do requerimento 4723/2013, informações referentes ao terreno localizado na rua Rubens Coelho de Godoy, entre o 245 e 269, no bairro Tupinambá. Autor, vereador professor Rômulo Zonella. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem com questões, contrários se manifestem. Aprovado, encaminha-se. Item 70. Leitura, discussão e votação do requerimento 4724/2013, informações referentes à construção de creches e à aquisição dos terrenos onde serão construídos no período de 2011 a 2013. Autor, vereador Toninho Magalhães Filho. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem com questões, contrários se manifestem. Aprovado, encaminha-se. Item 71. Leitura, discussão e votação do requerimento 4727/2013, informações referentes à previsão da instalação do semáforo no cruzamento da rua Carlos Mesquita com a Avenida Doutor Renato de Andrade Maia e Papa João Paulo 23 no Parque Renato Maia. Autor, vereador Dr. Toninho Magalhães Filho. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem com questões, contrários se manifestem. Aprovado, encaminha-se. Item 72. Leitura, discussão e votação do requerimento 4735/2013, informações sobre o convênio com o governo do estado para a instalação de uma base comunitária da Polícia Militar no Jardim Fortaleza, conforme autorizado pela Lei Municipal 5417/99. Autor, vereador Eduardo Barreto. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem com questões, contrários se manifestem. Aprovado, encaminha-se. Item 73. Leitura, discussão e votação do requerimento 4738/2013, informações sobre a aplicação do programa Troque Sua Arma de Brinquedo por uma Bola, boneco, livro ou revista infantil de história em quadrinhos nas escolas municipais, instituída pela Lei Municipal 6261/2007. Autor, vereador Eduardo Barreto. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem com questões, contrários se manifestem. Aprovado, encaminha-se. Item 74. Leitura, discussão e votação do requerimento 4802/2013, informações referentes à criação de um plano municipal de transporte e de um conselho municipal de transporte. Autor, vereador Gilvan Passo. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem com questões, contrários se manifestem. Aprovado, encaminha-se. Item 75. Leitura, discussão e votação do requerimento 4818/2013, informações referentes à criação e implementação da seção de acesso à informação no sítio eletrônico da Prefeitura de Guarulhos. Autor, vereador Gilvan Passo. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem com questões, contrários se manifestem. Aprovado, encaminha-se. Item 76. Leitura, discussão e votação do requerimento 4828/2013, informações sobre a quantidade de alunos, agentes de desenvolvimento infantil e professores da Rede Municipal de Ensino e Conveniada. Autor, vereador Gilvan Passo. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem com questões, contrários se manifestem. Aprovado, encaminha-se. Item 77. Leitura, discussão e votação do requerimento 4833/2013, informações referentes à obra de construção da UPA no bairro Cumbica. Autor, Gilvan Passo. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem com questões, contrários se manifestem. Aprovado, encaminha-se. Item 78. Leitura, discussão e votação do requerimento 4836/2013, informações referentes à pavimentação asfáltica da rua Olímpio Noronha, na Vila Nova Bom Sucesso. Autor, vereador Dr. Vitor Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem com questões, contrários se manifestem. Aprovado, encaminha-se. Item 79. Leitura, discussão e votação do requerimento 4845/2013, informações sobre gastos com implantação, ampliação e melhoria do sistema de esgoto
do esgotamento sanitário, conforme consta do Decreto Municipal 31080/2013. Autor, vereador Romildo Santos. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem com questões contrárias se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 80. Leitura, discussão e votação do requerimento 4847/2013. Informações referentes ao plano habitacional ou outro para a comunidade localizada na rua Jabuticabeira, na Vila Sirena. Autor, vereador professor Jesus. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem com questões contrárias se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 81. Leitura, discussão e votação do requerimento 4849/2013. Informações referentes à canalização do córrego localizado na rua Iate, no Jardim das Oliveiras. Autor, vereador pastor Anistaldo. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem com questões contrárias se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 82. Leitura, discussão e votação do requerimento 4850/2013. Informações referentes à obra de pavimentação asfáltica na passagem entre as ruas Rio Pardo e Nova Olímpia, no Jardim Jaci. Autor, vereador pastor Anistaldo. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem com questões contrárias se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador professor Samuel Vasconcelos. Senhor presidente, conforme prevê o regimento, gostaria de que fosse consultado para que possamos deliberar os demais itens de forma simbólica. Defiro o pedido de Vossa Excelência. Em votação, o pedido do vereador Samuel Vasconcelos. Peço a todos os vereadores que os terminais para o voto eletrônico. Pedido. É votação simbólica, né? Vereador Ramos da Padaria, vereador D'Agostino, vereador Dr. Alexandre Dentista, vereador Elmer Japonês, vereador Gileno, vereador Laércio Pereira, vereador Mato Grosso, vereadora professora Marisa de Sá, vereador professor Jesus. Encerrada a votação, aprovado. A partir do item 83, as votações serão simbólicas. Item 83, senhor secretário, para a leitura. Leitura e deliberação do projeto do Decreto Legislativo 4048/2013. Concessão de título honorífico de cidadão guarulhense ao excelentíssimo senhor Major Sérgio Olímpio Gomes, digníssimo deputado estadual com assento na Assembleia Legislativa de São Paulo. Autora, vereadora Cláudia Regina Papoto. Consulta a Casa Presidente, projeto e objeto de deliberação, considerado as comissões. Item 84. Leitura e deliberação do projeto de lei 4049/2013. Institui o bilhete único dos GCMs, policiais civis e militares no âmbito do município de Guarulhos. Autor, vereador Toninho Magalhães Filho. Consulta a Casa Presidente, projeto e objeto de deliberação, considerado as comissões. Item 85. Leitura e deliberação do projeto de resolução 4055/2013. Altera a resolução 399/2009, que trata do regimento interno no que concerne à instrução de projetos protocolados. Autor, vereador Edmilson Americano. O presente projeto seguirá a tramitação prevista no artigo 278 do regimento interno. Item 86. Leitura e deliberação do projeto de lei 4147/2013. Institui a criação da cartilha dos direitos do cidadão guarulhense. Autor, vereador Toninho Magalhães Filho. Consulta a Casa Presidente, projeto e objeto de deliberação, considerado as comissões. Item 87. Leitura e deliberação do projeto de lei 4148/2013. Dispõe sobre a instalação de câmeras de vigilância nos cemitérios municipais da cidade de Guarulhos. Autor, vereador Toninho Magalhães Filho. Consulta a Casa Presidente, projeto e objeto de deliberação, considerado as comissões. Item 88. Leitura e deliberação do projeto de lei 4151/2013. Altera dispositivo da Lei Municipal 4887/97, que dispõe sobre a concessão e isenção de pagamentos de tarifa nas linhas de ônibus às pessoas com deficiência.
Autor, vereador Elmer Japonês. Consulta caso o presente projeto é objeto de deliberação. Considerado as comissões. 89. Leitura e deliberação do projeto de lei 4154/2013. Dispõe sobre o funcionamento de semáforos intermitentes no município de Guarulhos. Autor, vereador Toninho Magalhães Filho. Informa aos senhores edis que a lei número 5.749/2001, de autoria do ex-vereador Ézio Balbino, determina que os semáforos sejam programados para ficarem piscando o sinal amarelo a partir das 24 horas, tratando, portanto, do assunto abordado neste projeto. Consulta caso o presente projeto é objeto de deliberação. Considerado as comissões. Item 90. Leitura e deliberação do projeto de lei 4175/2013. Alteração da lei 6253/07, que trata do zoneamento, passando a zona ZPDS para a zona mista B, no Jardim Fortaleza. Autor, vereador Eduardo Barreto. Consulta caso o presente projeto é objeto de deliberação. O presente projeto seguirá a tramitação prevista no artigo 271 a 275 do Regimento Interno. Item 91. Leitura e deliberação do projeto de lei 4183/2013. Dispõe sobre a licença de funcionamento para igrejas, templos e locais de cultos religiosos e da outras providências. Autor, vereador professor Jesus. Consulta caso o presente projeto é objeto de deliberação. Considerado as comissões. Item 92. Leitura e deliberação do projeto de lei 4192/2013. Denominação oficial para a atual área pública sem nomenclatura oficial do bairro São Domingos de Bosque, Dom Luiz Gonzaga Berzoini. Autor, vereador Romildo Santos. Consulta caso o presente projeto é objeto de deliberação. Considerado as comissões. Item 93. Leitura e deliberação do projeto de lei 4193/2013. A implantação de placas de sinalização a toda fiscalização eletrônica de velocidade. Autor, vereador Barreto. Consulta caso o presente projeto é objeto de deliberação. Considerado as comissões. Item 94. Leitura e deliberação do projeto de lei 4229/2013. A instalação de câmeras de segurança nos hospitais privados e públicos nas unidades de terapia intensivas do município de Guarulhos. Autor, vereador Elmer Japonês. Informa aos senhores edis que o projeto de lei número 1448/2013, de autoria do vereador Toninho da Farmácia, dispõe sobre a obrigatoriedade de instalações de câmeras de monitoramento em unidades de terapia intensiva, UTI e hospitais públicos do município de Guarulhos. Tratando, portanto, do assunto abordado neste projeto, consulta caso o presente projeto é objeto de deliberação, considerado as comissões. Item 95. Leitura e deliberação do projeto de lei 4255/2013. Obriga as pessoas jurídicas prestadoras de serviços públicos a realizar a remoção de cabeamentos e quaisquer outros equipamentos instalados em logradouros públicos no município de Guarulhos, na data em que estes tenham sido inutilizados ou desativados, por qualquer motivo, e da outras providências. Autor, Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor. Consulta caso o presente projeto é objeto de deliberação, considerado as comissões. Item 96. Leitura e deliberação do projeto de lei 4280/2013. Trata do auxílio ao turista, conforme permissão normativa do artigo 55, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor, a ser prestado pelos meios de hospedagem do município de Guarulhos. Autor, vereador Maurício Brinquinho. Consulta caso o presente projeto é objeto de deliberação, considerado as comissões. Item 97. Leitura e deliberação do projeto de lei 4284/2013. Fica garantida a presença de profissional de educação física nas academias ao ar livre instaladas nas praças e parques do município, para o fins de acompanhamento e orientação aos munícipes. Autor, vereador Maurício Brinquinho. Consulta caso o presente projeto é objeto de deliberação, considerado as comissões. Item 98. Leitura e deliberação do projeto de lei 4289/2013. Dispõe sobre a reserva de vagas para negros e indígenas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos integrantes do quadro permanente de pessoal da administração pública direta e indireta. Autora, Prefeitura. Consulta caso o presente projeto é objeto de deliberação, considerado as comissões. Item 99. Leitura e deliberação do projeto de resolução 4292/2013. Institui a Frente Parlamentar para a Defesa da Segurança Alimentar. Autor, professora Marisa de Sá. Informe aos senhores edis que a resolução de número 406/11, de autoria da vereadora professora Marisa de Sá, que institui a Frente Parlamentar pela Defesa da Segurança Alimentar, trata do assunto abordado nesta matéria.
porém a mesma não foi devidamente formalizada para ter continuidade nesta legislatura. Consulta a casa, presente projeto é objeto de deliberação, considerado as comissões. Item 100. Leitura e deliberação do projeto de lei 4305/2013. Dispõe sobre a política municipal de educação ambiental. Autor, vereador Toninho Magalhães Filho. Consulta a casa, presente projeto é objeto de deliberação, considerado as comissões. Item 101. Leitura e deliberação do projeto de lei 4312/2013. Dispõe sobre a concessão de adicional de periculosidade aos professores da rede municipal de ensino pelo exercício da docência nos distritos com índice de elevada violência. Autor, vereador Toninho Magalhães Filho. Consulta a casa, presente projeto é objeto de deliberação, considerado as comissões. Item 102. Leitura e deliberação do projeto de lei 4323/2013. Institui no âmbito do município de Guarulhos o programa de segurança urbana bairro a bairro. Autor, vereador Toninho Magalhães Filho. Consulta a casa, presente projeto é objeto de deliberação, considerado as comissões. Item 103. Leitura e deliberação do projeto de lei 4408/2013. Estabelece desconto de 30% no pagamento de IS/PPTU. Autor, vereador Dr. Vitor da Farmácia. Consulta a casa, presente projeto é objeto de deliberação, considerado. O presente projeto seguirá a tramitação prevista no artigos 271 a 275 do Regimento Interno. Item 104. Leitura e deliberação do projeto de lei 4531/2013. A colocação de lombada eletrônica em frente das instituições de ensino localizadas no município de Guarulhos que tem um grande fluxo de veículos. Autor, vereador Eduardo Barreto. Consulta a casa, presente projeto é objeto de deliberação, considerado as comissões. Item 105. Leitura e deliberação do projeto de lei 4537/2013. Proíbe a comercialização, utilização e fabricação do chamado cerol industrializado e ou caseiro, bem como a chamada linha chilena e outras que venham a ser desenvolvidos, ocasionando o mesmo efeito cortante no âmbito do município de Guarulhos, e revoga a lei 4928/97. Autor, vereador Eduardo Barreto. Informa aos senhores edis que a lei de número 5248/99, de autoria da ex-vereadora Sandra Tadeu, proíbe, entre outras questões, o uso de cerol. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação, considerado as comissões. Item 106. Leitura e deliberação do projeto de decreto legislativo 4588/2013. Concessão de título de cidadão guarulhense ao senhor Devanildo Damião da Silva, digníssimo doutor e mestre em gestão tecnológica, EPAU, USP, Universidade de São Paulo. Autor, vereador Geraldo Celestino. Consulta a casa, o presente projeto é objeto de deliberação, considerado as comissões. Item 107. Leitura e deliberação do projeto de lei 4597/2013. Estabelece a coleta seletiva de lixo nos shopping centers, hipermercados e supermercados. Autor, vereador Dr. Vitor da Farmácia. Consulta a casa, o presente projeto é objeto de deliberação, considerado as comissões. Item 108. Leitura e deliberação do projeto de lei 4617/2013. Dispõe sobre revogação da lei 6409/08, que trata da desafetação de área para a implantação de projeto habitacional de interesse social no Jardim Santa Clara. Autora, Prefeitura. Consulta a casa, presente projeto é objeto de deliberação, considerado as comissões. Item 109. Leitura e deliberação do projeto de lei 4668/2013. Disponibiliza a vacinação de meninas na faixa etária de 10 a 11 anos, a vacina contra papilomavírus humano na rede municipal de saúde. Autor, vereador Elmer Japonês. Consulta a casa, presente projeto é objeto de deliberação, considerado as comissões. Item 110. Leitura e deliberação do projeto de lei 4681/2013. Torna obrigatório no início de cada ano letivo a distribuição de exemplares do ECA para todas as crianças e adolescentes matriculadas em escolas públicas e privadas do município de Guarulhos. Autor, vereador Gileno. Informa aos senhores edis que o projeto de lei número 120/2013, de autoria do vereador Gilvan Passos, dispõe sobre a entrega do Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, no ato da matrícula nas escolas da rede municipal de ensino e das outras providências. Consulta a casa, presente projeto é objeto de deliberação, considerado as comissões. Item 111. Leitura e deliberação do projeto de lei 4716/2013.
a implantação de assistência psicopedagógica em toda a rede municipal de ensino, com o objetivo de diagnosticar, intervir e prevenir problemas de aprendizagem, tendo como enfoque o educando e as instituições de educação infantil e ensino fundamental. Autor, vereador Ramos da Padaria. Consulta a casa presente projeto de deliberação, considerado as comissões. Item 112. Leitura e deliberação do projeto de lei 4732/2013. Altera o artigo 210 e 211 da Lei Municipal 7.119/2013, que trata da estrutura dos órgãos da administração direta do quadro de servidores públicos da Prefeitura de Guarulhos. Autor, vereador Laércio Pereira. Consulta a casa presente projeto de deliberação, considerado as comissões. Item 113. Leitura e deliberação do projeto de lei 4743/2013. Dispõe sobre a denominação oficial para a atual travessa particular Brás Pires de Freitas, localizada no loteamento Sítio dos Ferrões, no Jardim Castanho, de Rua Manuel Pereira da Silva. Autor, vereador Heleno Metalúrgico. Consulta a casa presente projeto de deliberação, considerado as comissões. Item 114. Leitura e deliberação do projeto de lei 4789/2013. Dispõe sobre a obrigatoriedade de todos os prédios privados que tenham portas giratórias com detector de metais ou afins colocarem aviso sobre os riscos do equipamento para portadores de marca-passo. Autor, vereador Lamé. Informe aos senhores edis que a Lei Municipal de número 6.423/08, de autoria do vereador professor Ariel, que obriga os estabelecimentos bancários, comerciais, empresariais de acesso público com portas com detector de metais e a fixarem aviso aos portadores de marca-passo, trata do assunto abordado nesta propositura. Consulta a casa presente projeto objeto de deliberação, considerado as comissões. Item 115. Leitura e deliberação do projeto de lei 4790/2013. Dispõe sobre a obrigatoriedade da permanência de guarda vidas na área de lazer privada. Autor, vereador Lamé. Consulta a casa presente projeto de deliberação, considerado as comissões. Item 116. Leitura e deliberação do projeto de lei 4792/2013. Dispõe sobre o tempo máximo de espera para atendimento de clientes nos estabelecimentos das operadoras de telefonia celular e fixa. Autor, vereador Lamé. Consulta a casa presente projeto de deliberação, considerado as comissões. Item 117. Leitura e deliberação do projeto de lei 4793/2013. Dispõe sobre a obrigatoriedade de informar os recém-nascidos portadores de fissura labial em todas as maternidades e hospitais do município. Autor, vereador Lamé. Consulta a casa presente projeto de deliberação, considerado as comissões. Item 118. Leitura e deliberação do projeto de decreto legislativo 4796/2013. Institui evento em comemoração ao Dia do Soldado no dia 25 de agosto. Autor, vereador professor Samuel Vasconcelos. Consulta a casa presente projeto de deliberação, considerado as comissões. Item 119. Leitura e deliberação do projeto de lei 4804/2013. Dispõe sobre a regulamentação do serviço de entrega rápida no município de Guarulhos. Autor, vereador Cláudio Pezão. Informe aos senhores edis que a Lei Municipal número 6.272/07, de autoria do vereador Toninho Magalhães Filho e do ex-vereador Dr. Ulisses, que dispõe sobre o serviço de transporte de cargas, trata do carga frete e do motofrete. Consulta a casa presente projeto objeto de deliberação, considerado as comissões. Item 120. Leitura e deliberação do projeto de lei 4823/2013. Dispõe sobre a alteração do anexo 16 da lei 6253/07, que trata do zoneamento. Autor, vereador professor Jesus. Consulta a casa presente projeto objeto de deliberação, considerado. O presente projeto seguirá a tramitação prevista no artigo 271 a 275 do Regimento Interno. Item 121. Leitura e deliberação do projeto de lei 4842/2013. Inclui dispositivos na Lei Municipal 5428/99, que dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais e tributários para o desenvolvimento socioeconômico do município de Guarulhos. Autor, vereador Romildo Santos. Consulta a casa presente projeto objeto de deliberação, considerado. O presente projeto seguirá a tramitação prevista nos artigos 275 a 275 do Regimento Interno. Item 122. Leitura e deliberação do projeto de lei 4852/2013.
institui no currículo das escolas da rede de ensino do município de Guarulhos a Semana do Estudo da Dependência Química e suas consequências neuropsicossociológicas, primeira semana de agosto. Autor, vereador Dr. Alexandre Dentista. Consulta caso presente projeto e objeto de deliberação. Considerado as comissões. Item 123. Leitura e deliberação do projeto de lei 4855/2013. Revoga a lei 6436, que autorizou a desafetação e a cessão de área pública à Câmara Municipal de Guarulhos. Autora, Prefeitura. Consulta caso presente projeto e objeto de deliberação. Considerado as comissões. Não havendo mais matéria a ser tratada no grande expediente, dou por encerrado o grande expediente. Passemos à ordem do dia. Do item 1 ao item 3, prejudicado por falta de parecer. Item 4, senhor secretário, para a leitura. Discussão e votação única do veto parcial aposto ao projeto de lei 3253/2012. Torna obrigatória a exibição de vídeos educativos antidrogas e antialcoólicas nas aberturas de shows e eventos culturais no município de Guarulhos. Autor, vereador Paulo Sérgio Rodrigues Alves. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Projeto de Paulo Sérgio. É o veto. Vereador Claudio Pezão, vereador Daniel Soares, vereador Elmer Japonês, vereador Gileno, vereador Laércio Pereira. Encerrada a votação, mantido o veto, comunique-se. Item 5. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Maurício Brinquinho. Gostaria de justificar minha ausência na última sessão. Eu tive um compromisso parlamentar na Federação dos Trabalhadores de Transporte, então gostaria de deixar registrado a minha ausência. Registrado, vereador. Item 5, senhor secretário, para a leitura. Discussão e votação única do veto total aposto ao projeto de lei 4645/2012. Cria o livro de reclamações dos consumidores. Autor, vereador Guti. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Fica muito alto. Fica muito alto. Não, vou falar daqui a pouco. Fazer assim, fica mais bonito. Deixa eu votar. Vereador Geraldo Celestino. Vereador Ramos da Padaria. Vereador Gileno. Vereador Luiz Mato Grosso. Vereador Paulo Sérgio. Vereador Toninho Magalhães. Oi. Encerrada a votação, mantido o veto, comunique-se. Item 6. Segunda discussão e votação do projeto de lei 117/2010. Todos os restaurantes, churrascarias, lanchonetes e similares existentes no município de Guarulhos colocarão à disposição de clientes portadores de deficiência visual cardápios e tabelas de preços impressos em sistema de leitura Braille. Autor, vereador Gileno.
Em discussão, encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que deixem os terminais para o voto eletrônico. Não. Já tem lei regulando a matéria? Vereador Geraldo Celestino, vereador Ramos da Padaria, vereadora Dona Maria, vereador Lamé, vereador Luiz Mato Grosso, vereador Paulo Sérgio, vereador professor Auriel, encerrada a votação, aprovado a sanção. Item 7. Segunda discussão e votação da nova redação do projeto de lei 2470/2013, dispondo sobre a alteração da lei 6068/2005, que trata do fornecimento de uniformes escolares, propondo a inclusão da frase voltada à prevenção ao uso de drogas. Autor, vereador Toninho da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Geraldo Celestino, vereadora Dona Maria, vereador Gileno, vereador Paulo Sérgio, vereador professor Auriel. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Item 8. Segunda discussão e votação do projeto de lei 3031/2013. Institui o Dia Municipal do Cobrador de Transporte Coletivo em 10 de abril. Autor, vereador Maurício Brinquinho. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Pela ordem. Para Pela encaminhar. ordem, vereador Maurício Brinquinho. Gostaria de tecer algumas palavras em relação a esse projeto. Encaminha a votação. Encaminha a votação com a palavra. Obrigado, presidente. Eu já de antemão agradeço a votação dos nobres pares na primeira votação, instituindo o Dia Municipal dos Cobradores. A data de 10 de abril foi escolhida, estou justificando, foi escolhida nesse dia, em conversa com todos os cobradores, em discussão dentro do sindicato, porque no dia 10 de abril foi promulgada a lei 5.660/2001. Essa lei, ela institui que todas as linhas municipais tenham um cobrador dentro dos ônibus, né? Então, nós tivemos um período aqui na cidade onde os ônibus estavam perdendo seus cobradores. Cada vez menos tinham cobradores, menos trabalhadores nas linhas, né? Ainda temos esses problemas nas linhas intermunicipais. Estamos tentando uma discussão ampla, principalmente com a MTU e com o Estado, para que se regulamentem também essa lei, para que a gente possa ter cobradores nos ônibus, né? Então foi um marco na história dos condutores de Guarulhos ter conseguido que os ônibus municipais tenham por obrigação, por obrigatoriedade de lei, a manutenção dos postos cobradores. Além disso, nós temos aí no dia 25 de julho, qual também gostaria de parabenizar a todos os motoristas, o Dia Nacional do Motorista, né? É nossa função, nossa categoria é muito bem representada pelos trabalhadores e que realmente tem que ser lembrado um dia, tem que ser dado um dia de lembrança para esses profissionais.
Mas já no caso dos cobradores, ninguém lembra, né? Não tem uma data nacional em relação aos cobradores, ainda não é reconhecido nem sua função. E nós não aceitamos isso é muito vago ainda, nós estamos brigando muito com o governo federal para reconhecer também essa profissão. Porque dentro dos ônibus coletivos, você tem a principal função do motorista, mas se não tem um cobrador dentro, você causa mais risco para os passageiros, você não tem como o motorista parar para ficar dando orientação para os passageiros, então é uma função essencial. Então nós gostaríamos de marcar o dia 10 de abril como um marco na história da discussão dos trabalhadores cobradores de ônibus que tiveram seus empregos garantidos nas linhas municipais, e queremos estender isso também, companheiro Gilvan, que também briga muito aí pela questão do transporte público. Gostaríamos aí da ajuda de todos para que a gente consiga também isso nas linhas intermunicipais, que seja dado como um marco e que essa data seja comemorada, pelo menos aqui na cidade, que quem sabe, Heleno, a gente consiga esticar isso para todo o país. Todo trabalhador deve ser lembrado, não só no dia do trabalho, mas cada categoria deve ter seu dia também para ser representado. Muito obrigado, presidente. Encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. A gente tem uma mulher que trabalha também com essa coisa, que é 15 dias no meio do ano e 15 dias no final. Tem que aproveitar. A gente volta todo mundo trabalhar e todo mundo na escola e recebe. Vereador Ramos da Padaria, vereador Gileno, vereador Laércio Pereira, vereador Pastor Anistaldo, vereador Paulo Sérgio, vereador Romildo Santos. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Item 9. Primeira discussão e votação do projeto de lei 1407/2013. As placas indicativas de sinalização de trânsito bilíngues em vias e principais acessos. Autor, vereador Eduardo Barreto. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que dirigam os terminais para o voto eletrônico. Vereador Daniel Soares, vereador Gileno, vereador Laércio Pereira, vereador Maurício Brinquinho, encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Pela ordem, vereador Laércio Santos. Eu gostaria de justificar o voto. Com a palavra para justificar o voto. Eu gostaria de deixar frisado que a votação, às vezes eu sou voto vencido, no entanto eu voto com a consciência, não é nada contra algum colega ou algo parecido, é porque eu entendo que a situação aí afeta em alguns aspectos, como é o caso, vice de iniciativa, então pela minha consciência eu votei não, mas não é nada pessoal contra algum colega, então eu gostaria de deixar isso muito bem claro. Item 10, senhor secretário, para a leitura. Primeira discussão e votação do projeto de lei 684/2013. Dispõe sobre a fixação obrigatória nos locais e condições que estabelece
da lista de medicamentos disponíveis para a entrega na rede pública municipal de saúde para a população em geral e da outras providências. Autor, vereador Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que dirigem aos terminais para o voto eletrônico. Vereador Geraldo Celestino, vereador Pezão, vereadora Dona Maria, vereador doutor Alexandre Dentista, vereador Laércio Pereira, vereador Luiz Mato Grosso, vereador Novinho Brasil, vereador Paulo Sérgio, vereador professor Samuel, vereador professor Jesus e vereador Toninho Magalhães. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Item 11. Primeira discussão e votação, projeto de lei 1384/2013. O uso de giz antialérgico nas escolas da rede municipal de ensino. Autor, vereador Ramos da Padaria. Em discussão, o projeto e a emenda. Encerrada a discussão. Em votação, primeiramente, a emenda aditiva número 1. Solicito aos senhores vereadores que dirigem aos terminais para o voto eletrônico. Vereador Pezão, vereador Gileno, vereador Gileno, vereador Gileno, vereador Laércio Pereira, encerrada a votação, aprovada, inclua-se em votação o projeto. Solicito aos senhores vereadores que dirigem aos terminais para o voto eletrônico. Eu acho que tem que instituir às vezes 1 a 1 dia assim. Eu coloquei todo dia, mas... Devia ter, mas colocar aulas periódicas. Não, eu devia ter um ou dois, professor, que ele ficasse circulando. Passar lá, ver o cara fazendo, não é assim, é assim, orientado. Também do equipamento, não só pela saúde, mas pelo mau uso do equipamento. Estão quebrando o equipamento sem saber utilizar. Eu fui lá Betioga, fui lá na... Vereador Marcelo Seminaldo, vereador Geraldo Celestino, vereador Ramos da Padaria, vereador Pezão, vereador Eduardo Barreto, vereador Gileno, vereador Laércio Pereira, vereador Maurício Brinquinho, vereador Paulo Sérgio, vereador professor Auriel, vereador professor Jesus, vereadora Verinha Souza, encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Não havendo mais matéria a ser tratada, dou por encerrada a presente sessão.
A gente vai conversar agora com o vereador professor Samuel Vasconcelos, que comentou aqui durante o pequeno expediente sobre a conferência da assistência social, que o senhor vai inclusive palestrar lá, não é isso, vereador? Conta pra gente um pouquinho o que é essa conferência. A conferência é o espaço que propõe, delibera propostas para que sejam levadas à estadual e posteriormente, acontecendo a estadual, são levadas à Conferência Nacional, que é um espaço que delibera para que políticas sejam construídas na área específica da conferência. Neste caso, nós estamos falando da Conferência de Assistência Social. É a 9ª conferência no município e estamos esperançosos que os movimentos sociais, que as academias da cidade possam participar para que tenhamos um país melhor. E ela acontece quando, vereador? Acontece, a abertura é amanhã, dia 7, e o encerramento é na sexta-feira, dia 9. O dia todo é aberto ao público, o senhor tem essa informação? Aberto ao público, amanhã abertura às 18 horas, na quinta-feira durante todo o dia, das 9 às 17 horas, com salas temáticas. Eu estarei, inclusive, sendo o palestrante da sala do tema regionalização, que vai falar sobre as políticas públicas adequadas às regiões. E no caso de Guarulhos, uma metrópole com grande desigualdade social, nós estaremos falando sobre a responsabilidade dos entes federados. No Adamastor? No Adamastor, na sexta-feira também o dia todo, com o encerramento à noite, tirando aí os delegados para a conferência estadual. Tá certo, obrigada pela sua entrevista, boa conferência, boa palestra. Obrigado. A gente conversou aqui com o vereador professor Samuel Vasconcelos, do PT, que vai participar, como ele acabou de contar, até a sexta-feira da Conferência da Assistência Social. A sessão hoje transcorreu normalmente. Você que assistiu viu que todos os itens da pauta foram votados, os 123 do grande expediente e os 11 itens da ordem do dia. Nós convidamos você para continuar com a gente até às 18 horas, quando tem sim programação da TV Câmara. Amanhã a gente está de volta às 15 para as 2 da tarde com a programação. Você fique com a gente no canal 7 digital da NET, 98 analógico, ou confere a nossa programação pelo site camaraguarulhos.sp.gov.br. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. A gente que é jovem tem muitas ideias que podem melhorar a cidade.